A Bruna Dias é presidente da ONG Veganismo Solidário, apresentada na sessão de 30. Ela é artista, professora de yoga e atua com a sua ONG na divulgação do veganismo e direitos animais, com projetos que ajudam pessoas, humanas e não humanas, em situação de vulnerabilidade nas ruas. Realiza também palestras, aulas de culinária em comunidades, escolas e universidades. E com campanhas que ajudam os santuários de animais. Boa tarde. Eu vou falar sobre criando despertar para o veganismo por meio de ações sociais, que é o trabalho que a minha ONG realiza em São Paulo. Então, como fazer isso, né? Como informar e sensibilizar e despertar para compaixão, solidariedade e ética. Uma coisa principal, e que todo mundo está falando aqui, mas eu vou repetir, a gente tem um embasamento teórico muito bom, né? Então, tem que ler, tem que saber do que está falando, né? O Leon bate muito nessa tecla e eu concordo, porque surgem perguntas de todo tipo, desde coisas do tipo que o Francisco comentou, né? Mas... né? As coisas absurdas, bobas, vamos dizer assim, mas também, às vezes, eles vão perguntar coisas muito... e que se você não estiver bem embasado, você... né? Então, a gente tem que saber o que está falando. No caso com o trabalho de crianças e jovens, né? Essa foto foi lá no Centro Comunitário de Jandira, e aqui estava rolando a contação de história com música, né, junto dos contos da coletânea infantil vegana. E o principal trabalho que a gente tem que fazer com as crianças e com os jovens é despertar esse pensamento crítico, que, infelizmente, a nossa sociedade ela poda isso, né? Então, eu percebo, principalmente nos jovens, as crianças já são mais abertas, é direto. Né? Você fala, elas, sim, ok, elas não questionam, elas já entendem que aquilo é, né? Compaixão, respeito, justiça. Então, você fala da questão dos animais, é muito claro para eles isso. Em nenhum momento uma criança nunca me questionou, né? Mas tia, mas por que eu não posso comer a vaca? Não existe isso, né? Por que eu não posso tomar leite? Por que eu não posso comer ovo? E, que fique claro também, eu não falei, mas é bom repetir, né? A minha ONG é abolicionista. Não faço discurso bem-estarista para as crianças. Pode começar, só não come na segunda, o resto está tudo certo. Então, e sempre jogar a real, assim, às vezes, principalmente com criança, a gente fica com muito dedo, né? Os pais às vezes falam, mas é muito impactante. Lógico, mesmo, não vou passar terráqueos para criança, né? Filha, assiste aí, ó. A gente conversa. Não, tem formas. Só que, a partir do momento que a criança identifica aquilo no prato, hoje tem crianças que fazem isso naturalmente, né? Porque normalmente a gente que é adulto, a gente tem essa coisa muito... Quando vai dar comida, come a carninha, come não sei o quê. E as crianças já estão questionando muito isso. Mas isso é o quê? É vaca. Tem um monte de vídeo na internet mostrando as crianças dando lição de moral em pai, mãe, enfim, né? Então, quando a gente vai fazer o Papo Panela Veg, a gente fala a real, né? Então, fala assim, por exemplo, conta a história que vem dos bichinhos contando, nananã. Então, nessas histórias já tem, porque são os animais contando a convivência deles, o contato que eles tiveram com nós humanos. Então, tem uma galinha, tem um peru, tem um peixe, né? Tem um coelho, uma coelhinha. A história da coelhinha, ela
ela está na escola, ela foi aprisionada numa escola para as crianças brincarem com ela. Então, aquela história de que as escolas fazem às vezes, né? Eu já vi escolas de educação infantil, você sacudiu a cabeça, né? Pois é, tem várias. Ai, a gente tem um coelhinho, a gente tem uma galinhazinha para as crianças verem, não sei o quê. Isso é horrível, né? Então, a Vera, essa coelha, ela fala exatamente disso. Poxa, me aprisionaram, e eu ficava lá o dia inteiro, e vinha as crianças brincavam comigo, mas eu estava muito triste. Ela vai falando tudo isso, e ela escapa, ela foge, né? E é engraçado que as crianças, na hora elas falam, nossa tia, na minha escola, algumas comentam, né? Então, eu falo, então, isso não era bacana, você gostaria? Essa coisa de você falar, você gostaria de estar no lugar, é para criança automático. Com jovem, com adolescente, eu também gosto muito de trabalhar com adolescente. Porque aí eles, em vez de ser a coisa natural, é indignação por não saber, né? Então, no caso, principalmente apesar que isso está mudando, está tendo um movimento vegano bem bacana em comunidades, né? Dentro de alguns negócios, eles mesmos não gostam de falar comunidades, uma favela mesmo, né? Dentro das favelas, assim, está tendo um movimento vegano interessante em São Paulo, bem interessante. E quando eu faço palestra, falo, aí lógico que eu pego mais pesado, né? Assim, mostro mais a realidade, põe umas fotinhos e tal. E na hora, aí quando eu abro para pergunta, a primeira coisa, mas por que ninguém fala isso pra gente? Por que a gente não vê isso na televisão, não vê isso em revista? Eu falo, filho, você não vai ver. Você tem que ter esse espírito de pesquisar, de correr atrás. Esquece a mídia, esquece. Né? Não é, a mídia brasileira ela não é informação. As pessoas acham que esse Jornal Nacional estão bem informadas, né, gente? Minha mãe ainda bem que parou com isso, porque ela tinha, não, mas eu vi no Jornal Nacional. Ai, mãe, não fala isso, pelo amor de Deus. Enfim. Mas ainda tem uma grande parte da população que fala isso, né? Então, eu passo muito isso para as crianças e para os adolescentes, né? Estar vivo é uma enorme responsabilidade. A cada minuto que fazemos escolhas, estamos interferindo diretamente na vida de outros seres. Então, quando você joga essa responsabilidade, quando eles entendem a responsabilidade e o poder que eles têm na mão, é incrível. É aí que a semente está plantada. Porque eles chegam em casa, já tive bastante, assim, tive coisas bacanas com pais, mas também já tive umas, né? Não cheguei ao ponto, Leão, de, né, chegar no... Mas já tive, assim, pai falando, poxa, você não tem o direito de fazer isso. Eu falei, mas direito do quê? Não, você está confundindo toda a cabeça do meu filho. Chegou em casa, isso era um adolescente, tinha 15 anos. Chegou em casa e ele estava assim, agitado, falando, mãe, você tem que saber, mãe, tem que parar. É aquele primeiro impacto, né, quando a gente descobre, que todo mundo já passou por isso, né? Você fica aquele, meu Deus. E aí ele veio me mostrar vídeo, não quis nem assistir aquilo. Eu falei, então, mas o que é tão ruim nisso? Você percebe que seu filho ele está desperto para compaixão, para justiça. Aí ela... Então, o que tem de errado nisso? E é muito simples, viu? Eu falei, não vai... mas é alimentação. Esse saque vai ser ótimo. Nossa, vou só o link, só mandando pra galera. Quando que vai sair isso? Ótimo, então já lança. Amanhã. Vou pedir autorização, posso usar ele nas palestras? Ótimo, obrigada. Porque aí também vem a segunda preocupação do vai encarecer a alimentação. Como vai ser? E aí eu vou acompanhando essas famílias, porque eu volto. Porque isso é uma coisa importante também. Quando a gente vai plantar a semente em algum lugar, não é só ir lá fazer uma palestra e tchau, né? Somente com criança e adolescente, tem que ter um acompanhamento. Isso é o educar, né? Não é só ir lá e deixar os caras a Deus dará, como se diz, né? Não, vamos manter uma... Eu sempre passo meu celular, passo o WhatsApp. Eu tenho uns professores, uma vez eu fui de que era? Itapevi, escola pública também, e passei lá, deixei meu WhatsApp na lousa, assim, né? O professor, não faz isso não, você é louca, não dá WhatsApp pra isso não, nossa, não, você tem uma galera aqui. Eu falei, filho, tá tudo certo. Eu falei, não tenho medo de adolescente, tá tudo bem. Eu nunca tive problema nenhum, óbvio, né? Muito pelo contrário. Vários entram em contato, pedem dicas, eu converso. Cheguei a marcar um encontro
lá no centro de São Paulo, uma vez. A gente marcou ali na Rua Augusta, e foram 10 de Itapevi, eles vieram, me encontraram. A gente conversou, continuou conversando, eles quiseram, lógico, né, sempre falo, as minhas bases, passo a galera aqui, né, Vedas, Camaleão, né. Eu falo que eu tive muita sorte na minha vida, que eu não passei pelo processo bem-estarista, né, não passei. Eu caí direto no Vedas, conheci o Jorge, já caí na fonte certa. Então, aqui é o que eu falo, né? Então, o ativista deve se munir de toda informação e conhecimento disponível para ter uma base sólida e ser capaz de argumentar sobre direitos animais, planeta, saúde, espiritualidade, eu já vou explicar, tá? Bom, direitos animais, planeta e saúde, né? Eu aprendi, assim, na minha vivência, fazendo e conversando com pessoas, lidando com pessoas, algumas pessoas, quando a gente fala sobre os animais, são muito duras. Muito duro. Mesmo a gente falando de ética, né, vou, mas que eu vejo que não vai rolar. Aí, às vezes, com essa pessoa eu consigo pelo viés da saúde. Foi meu pai, um caso vivo. Meu pai, carnista, sabe? Super. E há 2 anos atrás ele teve um problema sério de pressão alta e diabetes. Eu falei, pai, fica um mês vegano. Você é louco, esse negócio de louco. Meu pai falava que eu de louco. Falava, né? Aí ele ficou um mês vegano, foi fazer o exame, baixou a pressão, diabetes estava ali. Você tem razão. E virou vegano. Meu pai com 70 anos, ele virou vegano. Foi lá. Agora, eu até comentei com eles, eu estava falando com o pessoal, que ele veio para os amigos dele também, tudo, né? Esse tiozão, como ele fala da idade dele. Meus amigos estão tudo podre lá, tudo zoado de saúde. Meu, vira vegano que você vai ficar zerado. Vira vegano que, você fica zerado. É uma figura. Então, foi pela saúde, percebe? E depois que chegou pela saúde, aí ele começou a pesquisar vídeos. E aqueles vídeos velhos, assim, que a gente já cansou de ver. Ele, nossa, filha, você viu um vídeo de um cara careca, americano, fazendo uma palestra? Sim, pai, sei quem é. Nossa, mas aquilo é um absurdo. Eu falei, então, pai, é pra isso que eu vivo. É exatamente essa minha luta. No quesito espiritualidade que eu falo aqui, no caso, eu tenho muito contato. Minha família é espírita kardecista, meu avô da Umbanda, conheço gente evangélica, gente católica, então eu estou muito inserida nisso, né? Então eu fui estudar mesmo dentro, somente dessas doutrinas, né, budismo, para embasar o veganismo, e está ali. Né? Só que nós, seres humanos, a gente tem aquela capacidade linda de pegar, né, vem um mestre, uma coisa espiritual, extremamente elevada, aí eu vou lá ler o livro que o cara deixou, né, alguém escreveu, porque nenhum mestre deixou nada escrito. Isso eu posso fazer, isso isso aqui é difícil, isso aqui eu não vou fazer não, deixa eu ver. Isso aqui, que é assim, né? É assim, né? Bota a Bíblia embaixo do braço, ou o que quer que seja, e para a igreja de domingo tá bacana, mas certas coisas ali que está escrito, vou fingir que eu não vi. Então, eu já consegui mudanças muito legais, assim, com relação a isso. Casa Espírita, por exemplo, fazia bazar todo ano, bazar gigantesco para o Dia das Mães, Dia do Natal, que eles faziam, para arrecadar fundos para casa, para as ações sociais da casa. Então, eu falei assim, mas vocês estão pedindo carne, muito, assim, tantos quilos de carne. E aí eu fui falar com a dirigente da casa, mas isso é comum, tá? Isso é padrão. E aí eu cheguei com a dirigente da casa, aliás, cadê a Cássia? Nem te contei, consegui que fizesse um bazar vegano. Falei, olha, isso tá feio isso aí, né? Mas por quê? Falei, dentro da doutrina, citei, Falei, mas a gente não precisa obrigar as pessoas. Eu falei, não, você não está obrigando as pessoas a ser nada, mas vocês têm que dar exemplo. Você pode não fazer isso, mas a casa, como representante de uma doutrina, uma filosofia, tem que dar o exemplo. Você vai no Templo Zulai, em São Paulo, tem um restaurante lá dentro, mas eles não servem carne. Ridículo ficar lá falando de Buda, compaixão a todos os seres e manda uma picanha aí. É ridículo. E é o que as casas espíritas e outras religiões fazem também. Né? A gente teve casos de igrejas católicas rifando animais.
Não é? Eles rifam animais. Vamos fazer uma rifa aqui dessa porca que o fulano daqui da comunidade está doando. Uma porca de tantos quilos e está lá, né, Jesus ali. Tem uma foto que é muito interessante de uma igreja que ela até tirou, porque foi tanto vegano em cima que teve o azar de ter um casal vegano escutando. Se lascaram, né? Na mesa deles estava escrito assim, a compaixão e eu não sei o quê, nem na mesa, assim. E a pessoa veio falar, eu não conheço os termos, tá, gente? Tinha um padre, mas tinha uma mulher lá, assistente, sei lá o que é. E ela veio falar da tal da rifa da porca. E a mesa ali, Jesus atrás, e a compaixão, e ela, vamos rifar, olha, gente, uma porca bem gordinha, olha, 20 quilos, não sei o quê, tá já prontinha para bater. Aí fez até uma piada, assim, sabe? Dentro da igreja isso. Vai dar um bom leitão, faz uma pururuca. Gente, então assim, é um meio, o Francisco tocou nesse assunto, e eu concordo, às vezes a gente tem um pouco de... A gente não precisa ser religioso, mas é bom a gente estar embasado também para saber falar com essas pessoas. Porque é um campo bem amplo para a gente pegar isso aí. Tá? Principalmente quando a gente trabalha na área social, né? Normalmente tem coisas religiosas envolvidas, né? Grupos religiosos. Saber escolher suas lutas aqui, no caso, é adequar seus ambientes. Então, vou falar dentro de uma comunidade, vou falar dentro de uma escola pública ou particular. O papo é outro. Então, saber se adequar. Para quem está falando? É com universitário? Não, é com pessoas, sei lá, vamos abrir uma palestra de um público qualquer, tem um monte de gente diferente. Então, por isso, bater na tecla, tem que saber o que está falando, para não falar bobagem, né? Então, entender as diferencialidades sociais. Eu já vi gente assim fazendo palestra vegana para gente de baixa renda e passando receita com amêndoa, com... amigo, sabe? Não, vamos conversar, arroz, feijão, papapá. É possível, é super acessível. Aliás, é muito mais barato ser vegano do que uma alimentação vegetariana, do que... É muito mais barato uma alimentação vegetariana do que uma alimentação carnista, a gente sabe disso. Só que as pessoas não sabem. Elas nunca pararam de fazer essa conta. Então, é importante, a gente vai falar milhões de vezes. Estudar e atualizar sobre o veganismo, óbvio. Estar preparado para os questionamentos. E agir sempre com paciência e empatia. Eu já vi muito... E essa é a parte onde a gente... perde chances incríveis. Entrou com discurso violento, entrou com xingamento, fechou, esquece. Aquela pessoa não vai rolar mais. Isso eu acho que o movimento vegano tem perdido muitas coisas por não saber como colocar e como colocar com as pessoas, como falar. Educação, exatamente. Se colocar na realidade daquela pessoa, né? Então, é que nem o Leon, ele comenta, eles moram num lugar que é comandado ali pela agropecuária, é muito ruralista. Então, como que vai ser o discurso? Se é que tem discurso, entendeu? Então, entender essas diferenças, somente de classes sociais, isso é muito importante. Então, aqui, os projetos, como eu já tinha falado para vocês, né, da minha ONG, e tudo é social, tudo tem cunho social aqui, né? Então, esse Sangue Verde, a gente vai lançar essa campanha, que é de doação de sangue. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incentivar um grupo, eu já falei com o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Falei, olha, a gente é uma ONG vegana e eu quero fazer um dia, vir aqui, a gente vai combinar um dia e vai vir um monte de vegano doar sangue. A mulher ficou assim, ai, nossa, que bacana. Eu falei, sim, porque a gente também, além da gente demonstrar aqui que é uma coisa importante, quebrar essa imagem ruim que as pessoas têm um pouco da gente. Eles só ligam para animais. Isso é bem forte nas pessoas. Eles não estão nem aí pra gente. Né? Cola aquele adesivo, prefiro o cachorro, sou mais feliz com o meu cachorro do que com as pessoas, sei lá, gosto mais do meu cachorro do que de gente. Isso é o tipo da coisa que não rola, gente. Entendeu? É prejuízo para o movimento. Né? A gente tem que entender que direitos animais, o humano está incluído. Está incluído. Para mim isso sempre foi claro, é uma coisa só.
somos animais, né? Tá? Então, sempre ter essa inclusão, né? A compaixão também pelo humano, pela ignorância que essas pessoas estão, porque eu enxergo isso, as pessoas elas estão, né, vedadas, aliás. Então, o nosso papel é informar e é educar. Então, plantar a nova consciência de que devemos abolir todas as formas de exploração, né, sem bem-estarismo, pelo amor de Deus, ser exemplo vivo do que se ensina, ações falam mais que palavras, isso não adianta nada ficar pregando blá, 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 e aí vai e faz uma outra coisa, né? Lógico, né? É um absurdo, ninguém aqui vai estar uma churrascaria, né? Não é isso. Mas coisas simples, às vezes, né? Então, eu estou falando de compaixão, de respeito, e pessoas já vieram falar isso para mim, voluntários da minha ONG. Eu fui num outro espaço conversar com veganos e, me atacaram de um jeito. Fui falar que eu estava tentando tirar a alimentação. Pô, mas você não está se esforçando. Não está ajudando em nada os animais desse jeito, continua tomando leite, comendo ovo. Fechou. E sempre se informar. Enfim, isso eu já falei. Acho que é isso, gente. Acabou.